Bem, meus irmãos, outra vez estamos aqui para a nossa segunda aula agora acerca de missões e evangelismo. Nosso objetivo com essas aulas é fazer com que nós possamos tomar um choque de realidade e poder resgatar o evangelismo e as missões no nosso bairro, na nossa cidade, onde quer que você esteja, na região em que você estiver pertencendo, nesse espaço físico aí que Deus lhe deu para você governar e gerir de acordo com o sal da terra e a luz do mundo. O primeiro ponto já foi dito, que é ir e conhecer o mundo e ter estratégia, sabedoria, né? Então são dois fundamentos do evangelismo: é ir, sair das quatro paredes e conhecer o mundo com a estratégia de ganhar aquelas almas, aquelas vidas. Fazei discípulos, ensinai. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações. Veja, não diz ensinai a todas as nações, diz ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem as palavras em destaque: ide e ensinai. Ide e ensinai. Agora, embaixo, explica o que é para ser ensinado: aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Transformar aquela pessoa de criatura pecadora, miserável, a alguém imagem e semelhança de Cristo. Então o objetivo principal ainda não foi concluído nas duas etapas, que é ir, conhecer o mundo, ir pregando o evangelho. Mas existe outra etapa, que são os dois últimos fundamentos do evangelismo, que é nessa saída, ensinar, tá? Então o pregador, o preleitor, a pessoa que está ali à frente desta obra missionária, evangelística, ele deve ter o cuidado de saber que quem está lá ouvindo-o precisa de um esclarecimento acima dos outros acerca daquela passagem bíblica, daquela escritura bíblica, daquilo que está sendo explicado para ele. Deve-se prestar atenção ao seguinte, que a maioria das pessoas hoje estão pregando, e até em cultos evangelísticos, como se todos ali fossem conhecedores da palavra, E não. Você deve pensar sempre o seguinte: eu estou explicando, isso aqui eu já vou dar uma dica para os pregadores, eu estou explicando uma coisa que apenas eu fui iluminado, e que as pessoas que estão ali, todas elas, não têm o conhecimento do que eu vou dizer. Por quê? Porque o que você vai dizer ainda está na sua mente e no seu coração. Então você não pode deduzir que o que você está pensando, que a linha de raciocínio que Cristo lhe deu, o que a iluminação espiritual que Jesus te deu, é a mesma luz que todo mundo está enxergando. Você não deve fazer assim. Você deve explicar como Lucas, minuciosamente, para que todos possam chegar no final compreendendo o começo, o meio e o fim. Tá bom? Tá certo? Então aprenda isto. Quando você está pregando para alguém,
seja num culto da igreja local, em casa, seja fora de casa, seja no lar, seja em outro ambiente qualquer, leve sempre em consideração o seguinte: eu estou explicando uma coisa que eles ainda não sabem o que é. Então você vai ter que pontuar o início. Começou assim, é assim, está sendo dessa forma e vai terminar assim. Começo, meio e fim. Por exemplo, você está pregando sobre a redenção da humanidade. Que esse é o objetivo de um culto evangelístico. É pregar a nova oportunidade que Deus está dando a cada pessoa nessa terra. Mas você não pode chegar para a pessoa e dizer: Jesus te ama e quer salvar a tua vida. Não, ele não sabe quem é Jesus. Você que pensa na sua mente: não, ele já é conhecedor da palavra, ele é desviado. Meu irmão, quando a pessoa desvia-se, o diabo rouba a palavra dele. Disse Jesus isso na parábola do semeador. Quando ele não compreende a palavra que vai entrando no coração, o diabo, que é as aves do céu, vem, rouba, tira da beira do caminho. Jesus diz que quando a pessoa desvia, esta pessoa desviada, ela recebe em seu corpo a visita daquele demônio que saiu, mas ficou lá fora da casa, bisbilhotando, esperando o momento de voltar. E quando vem, traz consigo mais 7. Você acha que essa pessoa conhece a palavra? Uma pessoa endemoniada, cheia de possessão, cheia de demônios. Legiões dentro daquela pessoa. A pessoa está bêbado, está cachaçado, está drogado, está vivendo uma vida de prostituição. Esta pessoa está com consciência do que é a palavra de Deus? Uma coisa é ela saber o que está escrito. E outra coisa é ela conhecer a palavra. Saber o que está escrito, nós sabemos o que está escrito em qualquer lugar. No hino nacional brasileiro, nos livros de Machado de Assis, nas placas de trânsito, no aplicativo, no celular. Saber o que está escrito, você sabe o que está escrito na sua tela agora, mas você sabe explicar isso aí? Como eu estou explicando? Não. Você acha que aquela pessoa que está caída lá, ela sabe como foi que ela chegou até aquela queda? Não. Um abismo foi chamando outro abismo, que foi chamando outro abismo, e ela não sabe o que está fazendo ali. Ela está no mundo à deriva, guiado pelo instinto satânico e pela influência mundana, que também é gerida por Satanás, e precisa de um bote salva-vida, que é a palavra de Deus. Aí chega você lá, em vez de pregar a palavra e ensinar a palavra, você vai contar seu testemunho de vida. Não vai fazer efeito, irmão. Não vai fazer efeito, minha irmã. O que faz efeito é a palavra de Deus. Seu testemunho pode ser, entre aspas, forte como for. Não convence. Não convence. Tanto não convence que Jesus não disse: ide e contai testemunho. Jesus disse: ficai e contai testemunho. Aprendeu? O gadareno, quando quer ir pelo mundo para contar seu testemunho, Jesus disse: não, você volta. Lugar de contar testemunho é em casa, irmão. As pessoas têm que ver você antes, quando você era endemoniado, e agora, quando você é um crente de verdade. Então, o testemunho é ficai. Para ganhar sua família, você tem que estar ali como testemunho vivo, para que as pessoas olhem para você e se espelhem em você. Os colegas de trabalho se espelhem em você, a vizinhança se espelhem em você. Então, esse ficai é o exemplo que você tem que dar. O seu testemunho é para as pessoas que lhe conhecem e vão ponderar o antes e o depois. Aprendeu? Amém ou não amém? Então veja, o id não é id contar testemunho. Não é id e contar o que Deus fez em sua vida. É id e pregar o evangelho, pregar Cristo. Porque você falha, você cai, você erra, você peca. E se você sai por aí dizendo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, veja como eu sou, veja o que Deus fez em minha vida, olhe para mim, um dia você pode cair, irmão.
E grande será o escândalo daquelas pessoas em você. Mas se você passa pregando Cristo, 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 elas param de olhar para você e começam a olhar para Jesus. Então esse é o objetivo, é chegar lá e ensinar. Então o que é que você vai fazer? Para você ensinar, você tem que aprender. Então o missionário, o evangelista, ele passa mais tempo estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, do que pregando a palavra de Deus. Eu sei que você está aí com o peito estufado aí, doido para sair por aí pregando e dizendo: meu Deus, eu tô com vontade de chegar naquela esquina, naquele bairro, naquele campo. Doido para chegar ali e fazer acontecer. Mas você sabe o que você vai fazer lá? Ainda não sabe? Então você tem que sentar e aprender. Por isso eu criei esse curso aqui, porque eu vejo muitas igrejas começando e não terminando, porque não dá certo por isto. Coloca uma pessoa neófita na frente, jovem, novo convertido, para fazer um trabalho missionário, porque ele está na sede de evangelizar, mas ele ainda não sabe o que está dizendo, porque boa parte do que ele vai dizer lá ele ainda não vive. Por exemplo, uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não pode estar à frente do evangelismo. Porque o batismo com o Espírito Santo, segundo o que diz 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, em Atos capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É uma segunda armadura que Deus nos dá, além daquela de Efésios 6. Porque a de Efésios 6 nós recebemos quando aceitamos Jesus. Mas quando nós buscamos a Ele com intensidade, Ele nos reveste. Aí depende dele querer nos revestir. Do dia e da hora que Ele quer. Eu preciso estar pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. E a primeira evidência, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Veja que eu não usei a expressão falar em novas línguas. Eu usei a expressão falar em línguas estranhas. Porque as novas línguas também é um dom que Deus daria. Mas é o dom de interpretar as coisas, de saber expor as coisas, de compreender outros idiomas. E não é disso que eu estou falando. Estou falando do batismo com o Espírito Santo genuíno. Do revestimento de poder. Segundo o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Quem é batizado com o Espírito Santo, quando ele ora em línguas estranhas, ele é por si, pelo Espírito Santo, por dentro, ele não é só avivado, ele é edificado. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus em mistérios e é edificado no falar em outras línguas, línguas estranhas. Então você tem que colocar uma pessoa à frente desta obra que já seja batizado com o Espírito Santo, que esteja exercitando esses dons. Por quê? Porque ele vai precisar todos os dias estar renovado, tá? Edificado, e aí só com o batismo com o Espírito Santo. Todos os dias ele vai precisar deste vigor espiritual, e o batismo com o Espírito Santo dá esse vigor, meio você está ali enfrentando qualquer tipo de tribulação. Quando você está com dons em exercícios, aqueles dons lhe servem de força, de refrigério. E um minuto conversando com Deus, quando você começa a entrar pelo batismo no Espírito Santo, pelas línguas estranhas, você começa a entrar nos céus, você começa a conversar direto com Deus, numa língua que só você e Deus entende, que às vezes nem você entende. Mas você sente a presença de Deus e uma resposta de Deus imediata. Então você recobra a sua sanidade espiritual. Você não se abate com qualquer coisa. Você não se abate com palavras que lhe dizem. Você não se abate com as visitações dos inimigos. Você não se abate com as intempéries da vida. Você recebe um revestimento para quando as bombas vierem, o Espírito Santo te ajudar a vencer estas guerras espirituais. Então coloca-se alguém na frente da obra dessa que já é batizado com o Espírito Santo. E outra coisa, essa pessoa precisa ter um discernimento da palavra de Deus.
tem que ser um bom obreiro, um bom conhecedor da palavra de Deus. Tem que ser um bom conhecedor da palavra. Tá certo? Eu já tenho aulas aqui explicando sobre o que é um missionário, o que é um diácono, o que é um evangelista, o que é um pastor, o que é um presbítero. Tá? Então você pode pegar esse apanhado de aulas aí e você pode construir para você um perfil espiritual de um verdadeiro obreiro. São mais de 10 aulas falando sobre o que é um obreiro, o que é um obreiro, o que é um obreiro, o que o obreiro tem que fazer. Mas você, meu irmão, tem que colocar em prática. Se você ficar só escutando minhas aulas e não colocar em prática, não vai acontecer nada. Tá certo? Então você tem que aprender a palavra para poder ensinar a palavra. Então você está lá pregando sobre a redenção da humanidade e você começa falando Jesus te ama. Não, você tem que começar a explicar para ele o que é a redenção. Você vai ter que explicar a queda no céu, quem é o diabo, por que o diabo foi destinado ao inferno. Aí você já vai ter que aprender sobre o Satanás, o anjo caído, os demônios. Você tem que aprender onde ele estava, com quem ele estava, como foi a criação do mundo. Para que você venha explicar a queda do homem. Como era o jardim, o que é o jardim, o que representa a árvore da vida. Tá? Então você tem que saber isto. Para que você exponha para a pessoa que está escutando. Lembre-se, você não está pregando por nada. Mas você está pregando para alguém que possivelmente não vai estar te dando ouvidos. Então você não chega lá, canta uma musiquinha, coloca um carinha lá para cantar uma rocha, um forró, bodó, um negócio, e depois vem me dizer que é marcha para Jesus. Depois vem me dizer que é evangelismo na rua. Aí coloca um cara lá com um jeito meio efeminado, meio delicado, meio cabeludo, com brinco na orelha, cheio de tatuagens. Pra quê? Pra atrair a atenção daquele povo pra si. Porque não vai atrair pra Jesus. Não, hoje vai vir aqui o ex-fulano de tal, ex-cara de não sei o que, ex-casca de bala, ex-matador, ex-traficante, ex-não sei quem. Meu irmão, ninguém está ali precisando escutar quem foi você no passado. As pessoas estão ali sedentas de saber Hebreus 13:8. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. As pessoas estão ali necessitadas de aprender Romanos 11:22 a seguir, com profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Porque quem foi que deu a ele primeiro para que ele pudesse retribuir? Ou quem lhe ensinou se a sabedoria foi sua aluna? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele agora eternamente. Amém. O que o mundo precisa é de Jesus. Falar sobre, acerca de Jesus. E contar a história dele em relação a Jesus. Quem é ele hoje em relação a Jesus? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que aprender sobre a Trindade. Tem que aprender a rebater aí essas falsas religiões que não acreditam na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso você tem que aprender para poder você pregar na rua, pregar, sair. Não só conhecer o mundo, como falei na primeira aula, mas você tem que aprender a palavra de Deus. Você tem que ser um obreiro que conhece a palavra. Você tem que ser aprovado como obreiro que conhece bem a palavra da verdade, manuseia bem a palavra da verdade. Não é só conhecer, é manusear. Você tem que saber expor. Você tem que saber pregar. Você tem que saber exercer a função que Deus te chamou. E quando Deus chama, irmão, Deus garante. O que falta hoje, muita gente, é tomar vergonha na cara e parar de preguiça. Porque você pode sozinho fazer esta obra. Olha, eu tenho um colega de trabalho que de vez em quando ele me dá uma brecha. Opa! É essa brecha. Você está vendo a pessoa, você está conhecendo a conduta da pessoa.
E aos pouquinhos você vai injetando a história de Cristo. Você não precisa falar do pecado dele, irmão. Você não precisa combater o mal. Jesus disse: não combata o mal. Não combata o mal. O que é isso? Você não vai falar do comportamento dele. Você não vai falar porque ele é gay, porque ele é lésbica, porque ele é bi, porque ele é isso, porque ele é cachaceiro, porque ele é... Você não vai se meter nisto. Isso aí é um campo para o Espírito Santo trabalhar. Você vai apresentar Cristo. Olha, a humanidade toda caiu, todo mundo está destituído da glória de Deus. O único que pode fazer religar o homem a Deus é Cristo. Nossa situação espiritual é essa. O ser humano sem Cristo está descendo a ladeira para o inferno. O inferno existe porque foi criado para Satanás e os demônios. Cristo é a verdade. Quem não anda na verdade anda na mentira. Quem anda na mentira é filho do diabo. É isso, irmão. Você não vai atacar a pessoa física. Não, você vai atingir o inimigo. Porque por trás daquela pessoa física, daqueles vícios físicos, mentais ou espirituais, existe um ser que está na corcunda daquele cara, como o demônio estava na corcunda daquela mulher que vivia encurvada, 18 anos. E Jesus chega, e Jesus expulsa o espírito imundo e diz: filha, seja livre. Acharam ruim? Acharam ruim. Mas Jesus disse: olha, vocês estão achando ruim porque num sábado eu fiz um milagre desse? Que nada. Quando é num sábado vocês soltam o boi, não soltam para ele comer? Ou se ele estiver morrendo, vocês tiram ele do buraco, não tira? E eu não ia soltar esta filha de Abraão, aprisionada por Satanás há 18 anos? Então veja bem, Jesus não disse por que é que ela recebeu o demônio, por que é que ela ficou aprisionada. A mulher foi pega no ato de adultério. Jesus não se preocupou com quem foi o cara, o porquê foi, que horas foi. Não. Ele simplesmente diz: olha, todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo é pecador. E hoje aqui todo mundo já pecou. Quem não pecou hoje aqui ainda? Seja o primeiro que atire contra ela qualquer pedra. Vamos lá. Quem dentre vós está sem pecado? Não é não tem pecado, aprenda. É está sem. Quem de vocês aqui está sem pecado? Quem tem as mãos limpas aí, o coração puro? Naquele dia ninguém, porque todos estão tentando matar uma pessoa. Percebeu? Porque a lei de Moisés é falha. A lei de Moisés é falha. Mas Cristo cumpriu a lei. Então numa palavra ele diz: olha, tá todo mundo no mesmo barco, porque estão tentando matar uma pessoa que é adúltera. Então ela adulterou, é pecado, e vocês, homicídio é pecado. E agora? Quem de vocês aí vai ser o primeiro homicida? E ninguém, todo mundo volta. E Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Cadê eles? Não ficou ninguém, Senhor. Então pode ir, que eu também não te condeno. Agora vai, não peques mais. Tá entendendo? Então veja, Jesus não atingiu a mulher, não quis saber do pecado dela. Jesus ensinou para ela como ela se livrar do pecado, abraçar a obra da graça redentora de Cristo, e viver uma vida agora fora das quatro paredes do pecado. E acabou. É isto, irmão. Nós precisamos aqui dar uma alternativa para o mundo, explicar para eles: olha, a condição espiritual do homem é ladeira descendo. E não só ficar pregando Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, porque as mortes, as pestes, as fomes e isso e aquilo. Não, Jesus está voltando não é por isso. Jesus está voltando porque ele fez uma promessa de que ele iria e ele voltaria. E só chegaria até os céus quem estivesse preparado. Seja em morte ou seja em vida, se ele vier. Então, a função de João Batista era preparar um povo disposto para receber o Messias. Que vai ser a próxima aula. Eu vou explicar aqui sobre 3 tipos de missionários da Bíblia Sagrada. Tá? João Batista, Jesus e Paulo.
Peguei pesado, né? João Batista, Jesus e Paulo. Sobrou o que aí? Sobrou muita gente. Mas esses modelos aqui são os maiores. Então essa vai ser a nossa próxima aula. Então você vai precisar aprender para poder ensinar. O cuidado, você tem que ter o cuidado, né? Para ficar gritando lá, meu Deus, receba nessa noite. Não, meu filho. Você tem que ensinar a pessoa. Você tem que ensinar. E quantas vezes for preciso ensinar, você vai ali naquele mesmo lugar, daquela mesma palavra, ensinar. Tá certo? É isso. Essa é a função. Ide por todo mundo. Ide, pregai, para que o povo seja salvo. Agora, ide e ensinai. Ensinai todas as nações, batizando-as. Quer dizer, você ensinou, a pessoa aprendeu que é a verdade. Agora você vai concluir o próximo passo, que é o que eu falei na aula passada: buscar aquela pessoa, resgatar aquela pessoa para dentro da igreja. Bom, aí já não é mais papel do missionário. Aí já é papel da equipe pastoral da igreja. Que essas aulas eu já tenho gravadas aí, não vou ficar aqui me repetindo. Então, ensinando-as, ensinando o quê? A guardar todas as coisas que Jesus mandou. O que que Jesus mandou? Então você vai lá, você prega a palavra de Deus para o cidadão, você ensina para ele a condição espiritual que ele tem, e você agora vai ensinar o que Jesus mandou guardar. O que é que Jesus mandou guardar? Os mandamentos, a palavra dele e a esperança do futuro. Então, Jesus manda guardar, esperar o Cristo vigilantemente. Segundo, Jesus manda guardar nossa vida em santidade e em honra. Terceiro, Jesus manda guardar a nossa sabedoria espiritual, que é guardar a palavra de Deus no coração, praticar o que aprendeu. Tá? Quarto lugar, Jesus manda estarmos preparados para a sua vinda. E em quinto lugar, Jesus nos manda amar a todos por igual, assim como ele amou. Então esses são os principais mandamentos que Jesus nos dá, tá? Que é esperar a vinda dele, é ser santo, ser salvo, ser diferente e amar os irmãos, assim como ele amou. Tá certo? Então é isso que se deve fazer, ensinar o povo. Ensinar sobre Cristo, ensinar sobre Deus. Não é para ensinar sobre sua igreja, não é para ensinar sobre seu comportamento, não é para ensinar como você era, não é para ensinar como a pessoa se libertar, nada disso. Isso aí vem com o tempo. Não é para você mentir, inventar que o evangelho é bom, que o evangelho... Não é para você falar nada disso. Não é para você chegar lá e ficar falando mal de igreja A, igreja B, igreja C. Não. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Jesus, é Jesus. Para falar de Jesus, falar da vinda dele, falar da redenção da humanidade, falar do amor dele, falar da condição espiritual do ser humano, ficar batendo nessa tecla até essa tecla parar de dar bug e aquela pessoa acordar e dizer: epa, peraí, eu vou voltar para casa do Pai, ou eu vou me encontrar com este Pai. Certo, irmãos? Então esta aula de hoje foi para que os irmãos tomassem esse alerta aí, esses 4 fundamentos. Então estão dados, né? Primeiro, ir pelo mundo, tá? Segundo, ir pregai, né? Ir pelo mundo, pregai e aprender como é a função do mundo para que possa ensinar, explicar ao mundo. Em terceiro lugar, é fazer discípulos. E quarto, ensinar. Então, pregar, conhecer o mundo, fazer discípulo e ensinar. Certo? Amém ou não amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa aula com todos quanto você puder, para que mais pessoas também possam alcançar esta palavra, ser alcançado por ela e resolver sua vida espiritual da sua igreja. Eu quero ver todo mundo evangelizando neste domingo, colocando em prática, tá?
Na próxima aula eu vou dar aqui as 3 estratégias de evangelismos, tá certo? Para você já começar a evangelizar ontem. Amém ou não amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.